Vamos lá, gente. Boa noite. Vamos chegando aí. Vamos chegando. Deixa eu já. Alves. Vamos lá, Fernando. Opa, Cadê deixa eu ver você? aqui. Ah. Tá me vendo aí, não? Não, tô vendo seu computador, pô. Pera aí. E E aí, agora? aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Minha bateria Tudo bem? descarregou, pô. Tá tudo bem contigo, Fernando? Tudo, irmão. Beleza. Olá. Bom, eu vou apresentar aqui formalmente. O Fernando Alves, ele é um, um delegado de polícia lá. É de Natal, né, o Fernando? Natal, né? Exatamente. Eu sou alagoano, mas trabalho aqui no RN há 20 anos. Certo. Então, é um policial, é um delegado de polícia, é um acadêmico, tem livro publicado, tem estudos publicados, né, na academia, tem uma formação acadêmica extensa e faz parte do movimento de policiais antifascismo no Rio Grande do Norte, tá? Então, queria antes de mais nada agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção e a sua participação, a sua opinião é muito importante nesse momento. Antes de começar, eu queria fazer aqui um registro público, um registro do falecimento do Roque Ferreira, que foi um militante negro, ferroviário, ex-parlamentar lá de Bauru, no São Paulo, um amigo que faleceu de Covid ontem. Conheço a família, conheço a esposa, foi um bom amigo, uma pessoa muito importante, né, para a militância e nos deixou. Então, eu queria deixar aqui o meu registro da minha solidariedade à família, aos familiares e registrar aqui o meu pesar. Bom, Fernando, você obviamente está acompanhando, para quem não está acompanhando, nessa semana o noticiário do Rio Grande do Norte foi sacudido por uma notícia muito que eu já conheço, algo que para mim não é nenhuma novidade. Um professor da escola marista de Natal, Colégio Marista de Natal, fez uma prova e utilizou 3 charges, 2 delas minhas, tá? 3 charges sobre violência policial. E a resposta a isso, a reação do comando da Polícia Militar foi pedir esclarecimentos à escola sobre o conteúdo, né? Que é uma coisa absurda, que eu já vi acontecer em Sorocaba em 2015. Né? Sendo que em Sorocaba a reação foi diferente. A direção da escola ficou ao lado do professor. No caso do Marista, foram pedir desculpas, né? Como se o professor, exercendo sua liberdade de cátedra, liberdade acadêmica, tivesse cometido algum crime, algum erro, ao ter utilizado charges minhas e de um outro chargista, que eu esqueci o nome, não sei se você conhece ele, é o chargista da Ponte Jornalismo. Sei quem é, da Então, Ponte? assim, da Ponte Jornalismo, é um chargista É, de lá. conheço. Então, eu queria que você, o Fernando, que você pudesse falar um pouco como é que você está acompanhando essa situação. Tá. Antes de mais nada, Arthur, obrigado pelo convite aí e um abraço aí a todos os seus ouvintes aí, amigos, né, assinantes, pessoas que estão participando agora no sábado dessa live. O que eu pude dizer é o seguinte, e que estou acompanhando e vou continuar acompanhando, viu, Latuf? Para mim chocou como a qualquer militante democrata desse país que aconteceu. Foi uma coisa totalmente inusitada. Para mim é bizarro, não deixa de ser bizarro. Até porque é importante que vocês escutem. Eu fui aluno marista. Eu estudei no marista, tá? Coisa de 1989. Eu sou da turma de 89 do marista, né? A turma do concluinte do marista. E claro, eu sei que o marista é uma escola particular, é uma escola confessional de ensino médio, católica, que pega aí boa parte da classe média potiguar, entendeu? Classe média essa que, obviamente, não é a classe média que talvez conheça a periferia, de pegar ônibus, de conhecer a realidade da escola pública,
de conhecer a realidade da pobreza, mas, quer você queira ou quer você que não queira, pelo menos na minha época, era um marista, e era uma classe média que, 89, ainda respeitavam a sociedade, que respeitava conteúdos escolares, conteúdos de ensino, e que, poxa, sabia separar as coisas, o que era ser uma escola e o que era se subjugar ou não a poderes públicos. Então, eu nunca tinha visto isso. Eu, que sou um cara hoje, naturalmente, já maduro, né, com meus cabelos brancos, já faz quase 40 anos que me formei lá no Marista. E olha só, eu nunca tinha visto isso. Eu que vivi, adolescente, a época da ditadura militar. Eu nunca vi, entendeu, uma escola como Marista ter a necessidade de um diretor de uma escola dessas ter que ir, sei lá, pedir desculpas ou pedir satisfação a quem quer que fosse do poder público, em especial um comandante de uma polícia militar, por conta de uma prova, tá? Aplicada por um professor. Eu nunca tinha visto isso, né? E o que me surpreende mais é justamente, né, eu nunca ter visto isso, você ter sindicatos que, pelo menos no primeiro momento, ainda não se pronunciaram de pronto, não é? Pais de alunos, que eu sei que você tem muito pai de aluno que não é bitolado, mas pais de aluno que também não foram a público ainda se manifestar, tá? Sobre algo, Latuf, que eu acho que, sei lá, pelo menos a meu ver, é um ponto fora da curva dentro da história democrática de Natal e do Rio Grande do Norte. É muito triste que a capital potiguar, né, venha se tornar, de certa forma, notícia, manchete nas redes sociais no Brasil, por conta de um fato aparentemente pequeno, mas que na verdade se torna tão grande no momento em que você se depara com o cerceamento à liberdade de expressão, à liberdade de ensino, à liberdade de cátedra, a uma manifestação de autoritarismo, porque, poxa, uma coisa é você ter, sabe lá, eu fico muito à vontade para debater, uma coisa é você ter policiais, ou mesmo pais de alunos no Marista que são policiais, e que se sintam tocados de uma certa forma por não entender uma charge de Carlos Latuf, por não entender. Outra coisa é esses pais de aluno quererem, de forma autoritária, na hora que não entendem isso, quererem obrigar um diretor de escola, quererem obrigar um professor, quererem obrigar uma escola, uma instituição de ensino inteira a reformular, a rever suas provas, a rever a sua forma de aplicar a prova, rever sua didática, rever até mesmo sua forma de encarar a democracia, porque é uma coisa de encarar a democracia. Você interpretar uma obra artística, uma charge. É muito complicado isso. Eu estou chocado, inclusive fui convidado a escrever um artigo num jornal de educação sobre isso. Vou escrever. Acho que até quarta-feira está sendo publicado isso, né? Porque você sabe que, né, eu já falei isso para você, que além de ser um policial, eu sou um acadêmico também, eu tenho essa minha participação na vida acadêmica, e eu vou escrever sobre isso também, tá? Eu não vou aqui eu não vou ficar de bate-boca, né, com quem acha que eu estou aqui querendo meter o pau na polícia militar, que não é verdade, é uma mentira, que é uma instituição que eu respeito. Mas eu vou precisar, inclusive, botar no papel, e eu vou colocar isso no papel, no artigo, para explicar que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo a Constituição Brasileira, segundo as convenções internacionais, é de se respeitar, sim, a obra de qualquer artista e é de se respeitar o que se faz dentro da escola. E o que se faz dentro da escola só compete ao próprio professor e à sua direção rever, e não a polícia militar ou qualquer outra instituição policial de fora querer interferir nisso, entendeu? Eu acho isso antidemocrático, eu acho isso feio, eu acho isso bizarro e esquisito para a democracia. E eu vou me pronunciar sobre isso como cidadão com toda certeza. É curioso que, bom, nesses meus anos de profissão, e principalmente a partir de 97, foi quando eu comecei a tratar do assunto violência policial através de charges. É muito curioso que a reação das instituições policiais é sempre a mesma. Toda vez que você tem
uma charge, né? Aliás, deixa eu fazer aqui um registro. O chargista é o Junião, tá? É Junião. Inclusive, ele é um chargista negro, né? Ele trabalha para a Ponte Jornalismo. A charge dele, que foi publicada nessa prova, vou até mostrar aqui, ó. Sim. Essa daqui, ó, aparece assim uma mãe, né, com um filho, uma mãe negra com um filho negro. Tchau, pai, bom trabalho. O pai é negro. Aí a esposa fala assim: e cuidado para não ser preso por engano na volta, né? Então, é o chargista Junião, fazer justiça aqui ao chargista Junião, mandar um abraço para ele também. Eu não conheço, mas parabéns pelo trabalho. Então, assim, a impressão que se dá, Fernanda, é que toda vez que se faz uma charge, uma crítica à violência policial, as instituições policiais, elas acorrem, né? Elas investem contra o chargista como se aquilo que ele estivesse representando fosse mentira, fosse uma calúnia contra as instituições policiais falar de violência policial no Brasil. Então eu queria que você analisasse isso. Por que essa dificuldade, para dizer o mínimo, das instituições policiais de aceitar que a violência policial existe e que é um problema a ser debatido e resolvido? Olha, o Latuf, eu vou te falar da minha experiência empírica. Eu tenho duas experiências acerca disso. A experiência empírica, enquanto um cara que está há 20 anos trabalhando nisso, e a experiência mesmo enquanto intelectual, a experiência enquanto pesquisador, né? Tendo a segurança pública como objeto de estudo. O que eu posso dizer para você? No primeiro momento, você tem uma alienação, inclusive é um termo sociológico, né? O próprio Marx usa muito esse tema, tal, enfim, você tem um processo de alienação em relação a isso total, entendeu? Ou seja, e essa alienação ela não é só da polícia, essa alienação ela é generalizada na sociedade brasileira. Agora, por outro lado, você também tem, do ponto de vista antropológico, uma subcultura, né? E o que a gente pode falar em termos de subcultura? Essa subcultura, Latuf, ela é histórica, ela se dá e ela é acompanhada desde a formação dos corpos policiais no Brasil, em especial da Polícia Militar, não é? A Polícia Militar brasileira ela é antiga, tá? Na sua formatação atual, na sua formatação atual, ela vem da ditadura militar, que é a antiga Força Pública, né, que surgiu em 1969, né? Mas ela tem várias versões, né, no Brasil, desde o Brasil Império. Mas algo que é característico, né, nessa polícia, em especial na Polícia Militar, mais uma vez, com todo o respeito que eu tenho a essa secular, essa centenária instituição, é que você tem aí uma polícia em que ela é estruturada de forma até mesmo oligárquica, não é? De forma em que é curioso isso, é uma polícia militar formada por negros, majoritariamente formada na sua formação por pessoas que vêm, né, enfim, da herança afrodescendente, mas que sofrem uma coisa que é louco. Quando elas entram na corporação, até pelo racismo estrutural da sociedade brasileira, elas sofrem uma espécie de branqueamento. E aí você tem, meu amigo, uma associação entre negritude e pobreza. Leia-se, pior, uma equação muito pior do que isso. Negritude, mais pobreza, mais criminalidade. Aí o que acontece? Aquele cara que vem da periferia, trabalhador, filho de trabalhadores, muitas vezes descendente de escravos, mas que consegue uma pequena ascensão social, ou, ao pé da letra, um ganha-pão, entendeu? Vestindo uma farda, tornando-se um policial militar. Isso é no Brasil, viu? Isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil, isso é generalizado. Quando ele assume essa posição, quase que automaticamente ele se insere numa subcultura, que é justamente a subcultura de ver o seguinte: ou você é, aí vem as aspas, um cidadão de bem, aí vem toda aquela implicação do que é ser um cidadão de bem, não é? Leia-se. Se não é branco, é esbranquiçado, é com um padrão social específico, é que mora no bairro específico, é que tem um padrão de vida específico, enquanto que o outro lado, e aqui na minha realidade, na minha cidade natal,
né? Que aqui é uma cidade separada por uma ponte, né? Floripa também é assim, separada por uma ponte. Natal também é assim, separada por uma ponte. Então você tem uma ponte que separa, de uma certa forma, a via urbana mais evoluída de um lado, do outro lado da ponte você tem uma periferia, aqui no caso de Natal, uma periferia com mais de 600 mil pessoas, né? Uma periferia pobre, periférica, trabalhadora em sua maioria, mas excluída em outra maioria, que é tratada por esse policial negro que entrou na corporação, incorporou essa subcultura, é tratado como um espaço de vagabundos, como uma periferia de vagabundos. Então ele já entra na corporação policial com esse imaginário, com esse repartindo esse senso comum, compartilhando essa subcultura de que ele é, de certa forma, um ex-preto, vamos usar essa expressão, mas que veio de uma periferia de vagabundos, que botou uma farda e que agora vai voltar para lá para lidar com os mesmos vagabundos. Entendeu? Agora, a serviço de quem? A serviço, pasmo, do cidadão de bem, que é sempre, no imaginário, branco, oligárquico, você está entendendo? Formalista, e 90% das vezes descolado da realidade desse policial de origem negra que acabou entrando na PM. Uma realidade muito parecida desse cidadão de bem com aquele lá, né, de classe média, que paga a mensalidade do filho no colégio marista e que é incapaz de se colocar no lugar do cidadão médio da periferia que está pegando seu ônibus e que está sendo assaltado, porque, em realidade, quem sofre mais o efeito da violência criminal do Brasil é o pobre, é o trabalhador, né, é o garçom, é aquele cara que, poxa, sai de casa e vai trabalhar e volta de casa e vai para parar de ônibus. É aquele que é assaltado, que tem seu celular furtado, que é assaltado no ônibus. Tal. É esse que recebe mais o efeito da violência criminal, estatisticamente, entendeu? Mas, pasme, a polícia militar, não é aquela que entende aí que o destinatário direto da sua ação é o vagabundo, entre aspas, e que esse vagabundo, entre aspas, tem que ser pobre, tem que ser da periferia, e tem que ser preto. Então, é bem nesse quadro. Isso é um quadro que se reproduz, meu amigo, há 50 anos, no mínimo. Claro, levante-se em conta, como eu falei a você, como é que se dá a formação na Polícia Militar de 69 para cá. Então, pô, tu tem quase 50 anos, Latuf, dessa realidade. Uma realidade que, claro, ela é flagrante no Rio de Janeiro, que é de onde você veio, não é? Mas é uma realidade que ela se massifica para o Brasil inteiro. Você acaba tendo no Brasil inteiro um modelo policial tosco, muito parecido, entendeu? Você tem diferença de estatística, você vai ser confrontado muito com esse argumento. Ah, mas a PM só mata assim no Rio de Janeiro. Ah, mas a PM não mata assim em Natal. Ou a PM não esculacha assim em Recife. Ou não esculacha assim em Teresina. Mas o problema não é esse. O problema é que essa PM ela se retrata no exemplo do Rio de Janeiro. Essa que é a questão. Entendeu? Essa PM ela se retrata no padrão carioca, né, de intervenção policial. E acaba resultando em casos, como é que aconteceu tristemente em Natal, aqui na minha cidade, com a morte do menino Gabriel, não é? Que é um jovem, né, de periferia, que aos 18 anos morreu. A família passou quase uma semana procurando o corpo foi encontrado em um matagal e um policial foi preso, agora, coisa de uma semana, preso, e o policial disse que matou Gabriel confundindo com um criminoso. Tá, mas espera aí. Quer dizer que mas você confundiu. Você já saiu para trabalhar com um policial, você para matar o cara porque ele era bandido? E só matou o outro porque confundiu? Você está entendendo a lógica? Quer dizer, é a mesma lógica ali que você está acostumado, Latuf, lá no Rio de Janeiro, tal, da sua cidade, os casos que você está acostumado, entendeu? A mesma lógica, né? Em Natal, no Rio Grande do Norte, quer dizer, então, a gente percebe que, na verdade, isso não é uma realidade só do Rio de Janeiro. Isso é, meu amigo Latuf, uma subcultura. E quando a subcultura se torna política de Estado, que é isso que agora, né, o Estado policial bolsonarista quer estabelecer, aí, meu amigo, é a hora que realmente ou a gente grita, ou, meu chapa, a situação se torna uma barbárie completa e contínua e eterna, sabe? Assim que eu penso.
Ô, Fernando, e essa fórmula, né? Essa fórmula do bandido bom é bandido morto, da polícia militarizada, né? Porque, por exemplo, eu me lembro da polícia dos anos 80 e a polícia nos dias de hoje. Então, a gente até conversou isso já anteriormente, que assim, essa figura, por exemplo, eu já até falei isso com outros policiais que eu tive a oportunidade de conversar, que essa figura, por exemplo, do investigador, do sujeito que utiliza a inteligência, do Kojak, né, que é aquele personagem do Telly Savalas dos anos 70 da TV, que era o Columbo, o cara que investigava, ele tinha sacada, né? Ele era um tira, ele exatamente um tira, ele tinha o faro, né, ele fazia as perguntas e tal. Quer dizer, isso foi trocado por essa imagem do Robocop, do Rambo, do Stallone Cobra, né, eu estou usando aqui referências, né, cinematográficas, né, do Clint Eastwood. O Duro de Matar, né? Duro de Matar, exatamente, né? O Clint Eastwood, por exemplo, que resolve uma situação de refém com a Magnum 44 sozinho. É, o Dirty Harry. É o Dirty Harry, exatamente, né? Então, esse modelo adotado pelas polícias, militarizado, né, que você mesmo falou que o Rio de Janeiro exportou para o Brasil, ele tem funcionado? Você, como 20 anos de experiência de policial, na polícia, na tiragem, 20 anos, você acha que essa forma tem dado certo? Aí eu convido lá, Tufo, não só você, ou qualquer um que está assistindo essa live, seja agora, seja depois, tal, que fica gravado isso aqui, né? Dá uma pesquisadazinha no Google, qualquer um. Faz uma pesquisa e verifica os índices de violência, entendeu? Se não no Brasil, via IBGE, o Ministério da Justiça, ou mesmo pela Secretaria de Segurança, sei lá. Você que está aí, sei lá, em Minas Gerais, ou você que está aí em Goiás, tal, enfim. Dá uma pesquisadazinha rápida no teu Google aí, faz uma pesquisa, os índices de criminalidade ou de letalidade nos últimos 20, 30 anos. Faz um comparativo com os concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, emprego de efetivo, aquela coisa toda. E de repente, se você não tiver interesse de fazer, já vai dar uma trabalheira, se você tiver interesse, faz um comparativo dessas contratações de policiais e esses índices de criminalidade, e depois tu me dá a resposta, verificando os índices atuais, se o simples fato de você investir em armamento, em contratação de gente, e principalmente, o ponto principal, o ponto nodal principal, em lógica de confronto, prisão mesmo, vamos botar prisões, índice de prisões, se isso contribuiu, um mínimo sequer, para você diminuir, aí vem os índices de roubos, furtos, homicídios, crimes sexuais, fraudes, e, sei lá, crimes contra a infância e adolescência, uma série de crimes, que aí você vai ter um ranking. Você vai ter um ranking, né? São Paulo é pródigo em relação a isso, porque São Paulo, durante muito tempo, teve esse ranking aí da violência contra a pessoa, né? Então, por exemplo, o governo Alckmin se gabava, né? Dizia o seguinte, não, nós conseguimos reduzir os índices de violência contra a pessoa, né? Só que não falou contra o patrimônio. Então, veja bem, cara, você não tem uma comprovação e você não vai ter nenhum expert aqui, você não vai ter nenhum sabido aqui, por mais que ele queira defender, é mais polícia, é mais armamento, é mais arma, é mais severidade, não sei o quê, é mais força, é mais braço forte. Você não vai ter ninguém aqui que comprove, de forma estatística, que você tem essa lógica de confronto, de letalidade, ou até mesmo de efeito colateral, que é óbito, com um bandido morto mesmo, né? Você vai ter uma redução da criminalidade. Você não tem isso. Pelo contrário, você até aumenta. Né? Vide, aí vem, né, o dedo na ferida, o furúnculo, o dedo na ferida. Vide o crescimento das facções criminosas. Vide Comando Vermelho, vide sindicato do RN aqui no Rio Grande do Norte,
né? E trocentas e outras facções criminosas, meu amigo, que elas proliferam, que elas se fortalecem, que elas crescem, e elas não crescem só, Latuf, por conta da maldade humana, não. Elas crescem por conta do desenvolvimento do capital. O capital se desenvolve de uma forma, e a empresa criminosa, que é uma empresa também, mas criminosa, ela também vai se desenvolver de outro lado. Vai se desenvolver de outro lado. E você não tem, Latuf, mecanismos, por mais que você tenha um bom esforço, uma boa vontade, inclusive, de bons policiais, né? Por mais que você tenha o esforço de bons policiais e tentar coibir isso, você não tem reduções significativas do aprimoramento e da intensificação do crime organizado. Você não tem. Então, essa conversa de ficar, sabe, de tiroteio, de ficar matando bandido, porque isso vai reduzir índice de criminalidade, isso é balela, isso é conversa mole, entendeu? Porque isso não vai no coração do problema, que é o combate ao crime organizado, meu chapa. Você não resolve isso, entendeu? Você falou uma coisa muito interessante sobre o combate ao crime organizado, e eu queria trazer um dado aqui. O Felipe Calderón, ele foi presidente do México, né? E ele começou, ele deu início à chamada guerra contra as drogas lá no México em 2006, né? Então, o que é guerra contra as drogas? É um receituário de Washington que ganhou muita força a partir da era Reagan, dos anos 80, né? Eu me lembro até da esposa do Reagan, que era a Nancy Reagan, dizia assim, just say no to drugs, né? Diga não às drogas. Então, aí veio a criação do DEA, etc. Então, o que era isso? Era o chamado combate ao tráfico de drogas. E isso se espalhou pela América Latina toda, inclusive o Brasil, né? Colômbia, etc. E aí, o Felipe Calderón, em 2006, ele instituiu essa política de guerra contra as drogas no México. Eu nem vou falar sobre o México. Você que é policial, me diga, como é que está a situação do México? Você como policial deve acompanhar bem. Lá eles não falam facções, falam os cartéis. Como é que está a situação do México com os cartéis depois da chamada Guerra contra as Drogas de 2006? Melhorou? Acabou com o tráfico de drogas? Como é que está a situação do México? Ai, meu amigo, dá vontade de rir, sabe? Mas a vontade de rir, Latuf, não é o riso nervoso, cara. Não é nem o riso cômico. É o riso constrangido. Porque, poxa, pelo amor de Deus. Vamos aqui utilizar um pouco do nosso conhecimento cinematográfico. Alguns aqui já viram Traffic, que é o Oscar. Sicário 1 e 2. Perfeito. Sicário 1 e 2, né? Eu gosto muito de cinema, então fica muito à vontade. Eu também. Somos dois. Pois é, eu sou cinéfilo. Então, Denis Villeneuve, né? Sicário, o diretor canadense. Isso. Né? Então você tem filmes, né, que não são só filmes, não é coisa de ficção, não é imaginação, na verdade. Claro que são obras de ficção, mas que retratam, Latuf, uma realidade, que é a realidade que agora o López Obrador, que é um cara de esquerda, né? O AMLO, né? O Antônio Manuel López Obrador, presidente do México, né? Torci, inclusive, pela vitória dele, né? Apesar de hoje ele estar besta, igual o Bolsonaro querendo negar a Covid e tal. Tendo esse vacilo. Por causa desse vacilo do AMLO, eu torço pelo governo progressista lá do Obrador, lá no México, né? depois do fracasso dos governos anteriores. Mas um dado é específico. A polícia mexicana só piorou depois de ser inaugurada essa política de guerra às drogas, essa política de guerra aos cartéis. Amigo, o tráfico de drogas, claro, está associado ao crime organizado. É um negócio milionário, bilionário, trilionário, não é? E, meu amigo, quando eu percebo hoje que após 50 anos, e que no governo Kennedy, no governo de John Fitzgerald Kennedy, se inaugurou essa política de guerra às drogas. Inclusive nessa época que o LSD começou a ser banido, foi exatamente nessa época. Você tem hoje, né, os Estados Unidos, Donald Trump, que apesar do Trump ter todo aquele discurso dele fanfarrão,
moralista, conservador, tem aquele apoio da direita americana, aquela coisa toda. Você não vê nem no governo do Trump uma iniciativa de querer rever legislações estaduais, até porque lá, de fato, é uma federação, é uma república federativa, e se respeita, há um respeito entre a legislação estadual, entre os governos estaduais e a União, mas você não vê uma iniciativa do Trump em querer reverter, por exemplo, a políticas recentes do Colorado e da Califórnia no tocante a liberalizar, a legalizar o uso de drogas. Esse é que é o ponto. E aí eu toco no ponto nevrálgico, que é uma das bandeiras do meu movimento, do Policiais Antifascismo, que é a revisão da política de drogas. Ou seja, a gente levar a sério mesmo e reconhecer que o discurso de guerra às drogas está falido, que o discurso de guerra às drogas só incentiva o crime organizado, que o discurso de guerra às drogas deve ser voltado para a saúde pública e não para a política criminal. E que o discurso de guerra às drogas ele só serve no ambiente policial para gerar corrupção policial, para gerar políticas equivocadas de mais violência, para gerar mais letalidade e para gerar mais enxugamento de gelo, que é o que a gente faz atualmente e vai sempre fazer. Enquanto você tiver uma política de drogas autoritária e anacrônica como a gente tem no Brasil, a gente vai, meu amigo, por mais que você tenha apreensões e mais apreensões, aí você vai ter, né, delegados do DENARC ou comandantes de polícia militar orgulhosos de fazerem grandes apreensões, né, de mostrarem serviço porque prenderam megatraficantes e tal, mas que isso não significa nada num universo em que você tem bilhões e bilhões de drogas e mais drogas sendo produzidas. Enquanto você tiver nessa política de enxugamento de gelo, você não vai ter um combate efetivo à guerra às drogas. E, pelo contrário, você vai ter efeito colateral. Qual é? Aquele efeito colateral que a gente começou a falar no início da nossa conversa. Gente morta, civis baleados, prisões ilegais, superencarceramento, superpopulação prisional e uma série de outros problemas que não vêm porque as pessoas não querem discutir a sério o que, de fato, quais políticas alternativas de redução de danos a gente pode estabelecer em relação à questão das drogas. Então, para mim, esse discurso de guerra às drogas é um discurso falido. Sabe? Você trabalhar polícia contra as drogas é um discurso falido. Enquanto a gente continuar nisso, a gente vai ficar igual um cachorro correndo ao redor do rabo. A gente não vai resolver o problema, porque o problema não passa necessariamente pela política criminal. Passa, sim, por conscientização, por saúde pública e por outras alternativas que a sociedade que se olha no espelho, ela vai ter que encarar. Ela vai ter que encarar e vai ter que reconhecer. Entendeu, Latuf? E outra coisa, se a política antidrogas, né, não deu certo no México, não deu certo em nenhum país do mundo, porque não teve nenhum país do mundo até hoje que erradicou o tráfico de drogas, porque afinal de contas é um negócio, como você mesmo disse, bilionário, trilionário, e negócio que dá lucro você não fecha, você expande, você costuma dizer isso. Então se não deu certo em lugar nenhum, não tem como dar certo no Brasil, obviamente, né? Com certeza. Agora, você citou aí o movimento dos policiais antifascismo. Eu queria que você falasse um pouco da sua ligação com esse movimento, que para mim é um dos movimentos mais importantes do movimento social hoje no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito louco, Latuf, porque inclusive eu fiz um vídeo, logo que começou a perseguição ao movimento, né, aqui no nosso estado, me pediram para gravar um vídeo, né? E eu disse o seguinte, eu disse que, em via de regra, toda a polícia brasileira, Latuf, desde que saiu a Constituição de 88, ela deveria ser antifascista. Então, na verdade, eu não faço nada mais do que o óbvio. Ao me reconhecer como policial antifascista, ao usar essa camisetinha aqui, né, em verdade, eu tinha que reconhecer o óbvio. Que você ser um policial antifascista é ser um policial legalista. É defender o Estado democrático, você está entendendo? Não tem nada a ver, né? Porque o que acontece? Por que agora o policial antifascista ele se tornou assim uma referência, digamos assim? É porque você tem do outro lado do espectro político movimentos autenticamente fascistas ou protofascistas. Porque na hora que você tem um governo, né, que defende a repressão penal, não é só a repressão de opinião, é prender mesmo, né, como miliciano, como paramilitar ou como um corpo estranho, né? Prender um cara como eu, ou um companheiro que é policial militar,
uma companheira que é policial rodoviária, outra companheira que é policial penal, ou um companheiro que é policial federal, que simplesmente não defende esse modelo de bandido bom e bandido morto, e de Estado policial que o Bolsonaro defende, o Bolsonaro e os filhos defendem, né? No momento que você tem isso, Latuf, eu acho que, de fato, você tem um Estado que se assume como fascista, e, por outro lado, você tem que ter um movimento que se coloque de forma natural como oposição, e como nós somos oposição, nós vamos ser antifascistas, entendeu? Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Talvez se a gente não tivesse tido a guinada autoritária que a gente teve lá nos últimos anos, né, e que culminaram em 2018 com a eleição do rapaz que está lá no Palácio do Planalto, eu acho que não haveria nem necessidade de se identificar assim, sabe? Porque essa palavra de fascista viraria, sei lá, uma redundância, em verdade. Mas como a situação nossa hoje está tão bizarra, né, no Brasil hoje, a nossa democracia, a democracia brasileira está tão fragilizada, não é? E a nossa situação hoje é tão bizarra, acaba acontecendo a necessidade, ao menos na polícia, você ter um segmento de profissionais, de servidores, de ter a necessidade de se identificarem como antifascistas e defender essa posição, com uma questão até de sobrevivência. Mas não é só de sobrevivência própria, é de sobrevivência da democracia, sabe? E você acaba tendo uma reação em cadeia, porque do modo que a democracia está sendo fragilizada no Brasil, Latuf, do modo que o autoritarismo está tomando conta enquanto um câncer desse país, daqui a pouco você vai ter necessidade de se identificar como um chargista antifascista. Você vai ter nos Mas eu sou, hein? médicos antifascistas, né? Você vai ter nos consultórios odontológicos dentistas antifascistas. Você vai ter na limpeza urbana garis antifascistas. Entendeu? Você vai ter uma reação em cadeia, meu chapa. Você vai acabar tendo necessidade. O fascismo, como um câncer, como um vírus, ele vai acabar ocupando corações e mentes de tanta gente, vai acabar imbecilizando tantas pessoas, que outras, para não se confundir com isso, vão ter que vestir uma camiseta e dizer o seguinte: pô, eu sou antifascista. E é exatamente, Latuf, o que está acontecendo, o que aconteceu conosco. Uma necessidade, sabe, imperiosa de que, no Brasil, a população brasileira, a opinião pública, a sociedade brasileira soubesse que não é todo policial que defende bandido bom e bandido morto. Não é todo policial que defende ilegalidade. Não é todo policial que é miliciano. Não é todo policial que é bitolado. Não é todo policial que defende aí essa lógica de armar a sociedade inteira achando que isso vai resolver o problema da segurança. Não é todo policial que é truculento. Não é todo policial que rasga a Constituição. Pô, na verdade, eu defini o seguinte: poxa, existem policiais, aí eu vou brincar, normais. Normais. Agora, normais do ponto de vista da legalidade, do Estado de Direito, da democracia, né? Nessa normalidade, a normalidade democrática. Então, ser policial antifascista, para resumir, lá, tu fez exatamente isso. É ser um policial dentro do contexto de uma normalidade democrática. Sei lá, talvez na Escandinávia eu seria simplesmente, não um policial antifascista, mas então somente um policial. Um bom policial. Entendeu? Mas no Brasil eu tenho que ir, né, para me diferenciar, ser antifascista. Esse aqui é o fato, meu amigo. E por isso que eu tenho que usar essa camiseta. Entendeu? Claro. Não está aparecendo a camiseta, tá? Não está aparecendo a camiseta, hein? Tá vendo agora? Sim. Bom, eu até acho o seguinte: bom, eu sou chargista antifascista muito antes da modinha, né? Há muito tempo já. Então, assim, eu acho até que é uma medalha ser chamado de antifascista. Para mim é uma grande honra, né? Ser colocado, por exemplo, como meu nome foi colocado num dossiê preparado por um parlamentar lá de São Paulo, um dossiê de antifascistas, meu nome foi parar lá. Para mim é um diploma, né? Agora, eu queria tratar uma questão contigo. Além de você ter que enfrentar os fascistas, né, na própria corporação, você ainda tem que convencer parte da esquerda de que você está na mesma trincheira, né? Você tem essa dificuldade também, né? Ah, meu amigo. Como diz no futebol, é a famosa bola dividida, entendeu? Porque, putz, grila, com certeza.
Porque você imagina aí, Latuf, pô, a minha primeira dificuldade foi dificuldade pessoal. Por exemplo, quando eu entrei na polícia, eu já era, enfim, um estudante. Né? Eu já fazia pós-graduação, entendeu? Eu fazia filosofia, para começo de conversa. Eu tinha terminado direito e entrado em filosofia, quando eu passei no concurso para delegado. Então, eu estava terminando o curso de filosofia. Então, e já estava querendo fazer pós, estava querendo fazer mestrado, aquela coisa toda. Então, eu já era estigmatizado na minha corporação por ser visto como intelectual, que há esse ranço. E claro, você vai ter muitos, eu conheço muitos oficiais da Polícia Militar, pós-graduados, figuras excelentes, magníficas, que sofreram a mesma discriminação. Então a discriminação começa dentro. Né? Você é discriminado por ser intelectualizado, por ter uma formação. Né? Porque policial, dentro do imaginário, dentro da subcultura, é o cara de rua, é o cara truculento, o cara tosco, é o cara que. Ou na Polícia Civil, o cara que faz o BO, entendeu? É o cara que, enfim, tá atrás de vagabundo, tá correndo atrás de vagabundo. Esse é o ponto. Correndo atrás de vagabundo. Não é alguém que pense, não é alguém que pense, que elabore, que critique, que reinvente, que questione o inquérito policial. Não. É tá correndo atrás de vagabundo e ponto, meu chapa. Então a realidade é essa, entendeu? Então, eu vivi isso dentro da minha corporação. Mas, pasme, Latuf, a nossa esquerda, aí eu falo enquanto militante político, é o outro lado. Né? Tem a minha persona enquanto policial, a minha persona enquanto delegado, a minha persona enquanto acadêmico e tem a minha persona enquanto militante político. No meio das esquerdas, né, da esquerda partidária, durante anos, aquela esquerda perseguida pela ditadura, aquela esquerda presa, aquela esquerda torturada, né? Aquela esquerda que sofreu todos os males do DOPS, das suas truculentas, da polícia que matou Marighella, toda aquela polícia, Latuf, ela também continua mantendo, de certa forma, na sua cabeça, no seu inconsciente, aquela imagem de que é inconcebível você pensar uma polícia que não prende. Então é muito louco, porque nós, enquanto policiais antifascistas, teve uma dupla dificuldade, uma dificuldade interna nas corporações, ao sermos perseguidos, de mostrar que nós somos humanos, que nós somos intelectualizados, que nós somos críticos, que nós somos propositivos, e também fora da corporação policial, na relação com os partidos, também mostrar os partidos, ao menos progressistas de esquerda, né, que também nós somos, né, uma polícia que pode mudar a sociedade. Né? E é muito louco, porque você percebe isso bem claramente, Latuf, nas propagandas eleitorais, nos governos que teve, e com todo respeito, a todo legado do governo Lula e Dilma. Há uma incompreensão inicial de como lidar com isso, porque se hoje o Bolsonaro ele coopta, né, ele consegue de uma forma tão fácil, ele consegue cooptar o imaginário policial, ele consegue ali, não só o voto, mas ele consegue também conquistar o apoio ideológico das polícias, em sua maioria no Brasil, mesmo com todo o trabalho que foi feito por Lula e Dilma durante o PRONAS, né, o Programa de Segurança por Cidadania, com as melhorias salariais das polícias, inclusive, que ocorreram, né, muito em função dos apoios do governo Dilma. Se o Bolsonaro consegue esse apoio hoje, é porque, no mínimo, a esquerda, enquanto esteve no poder, ela foi, Latuf, descuidada. Ela foi descuidada e também ignorante. Ela não teve a exata consciência da reforma que ela tinha que fazer, não só na estrutura, mas principalmente, meu amigo, nas mentalidades. Essa que é a questão. Uma mudança, meu chapa, que ela não é feita, claro, em questão de meses ou anos. Ela é feita em questão de décadas. Mas que havia necessidade de fazer. Até hoje, Latuf, vários especialistas falam que a polícia brasileira ela não tem uma doutrina, você sabia? Ela não existe uma doutrina. O que existe, Latuf, é um senso comum. Um senso comum autoritário, punitivo, equivocado e, por que não dizer, até mesmo criminoso. Entendeu? Que aí leva exatamente o comprometimento da polícia, muitas vezes, com o próprio crime. Entendeu? Mas você não tem uma doutrina.
Coisa que a polícia americana tem, coisa que a Gendarmerie francesa tem, coisa que a Scotland Yard britânica tem. E qual é? Pilares assentados não só na legislação, mas numa formação dizer o seguinte: olha, o que nós somos? O que é polícia? Qual é o limite da lei para um policial? Até onde ele pode agir, até onde ele pode atuar. Até onde ele pode atuar. Isso é doutrina. Isso é doutrina. E doutrina você não tem. O que você pode ter é o quê? É a doutrina da segurança nacional. Doutrina da segurança nacional. Mas isso, né, é uma herança da ditadura e serve muito mais para identificar, né, o cidadão enquanto inimigo, não é isso? Enquanto subversivo, enquanto alguém que tem que ser eliminado e exterminado. Essa doutrina, que não é oficial, é um resquício que veio da ditadura e que ainda persiste na polícia brasileira. Mas a doutrina oficial de uma polícia de Estado democrático de direito, no Brasil, você não tem uma doutrina oficial de uma polícia do Estado democrático no Brasil. Essa que é a realidade. Eu costumo dizer, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, eu costumo dizer que, porque o Instagram ele só me dá 1 hora, né? Ele só me dá 1 hora de live, né? Diferente do YouTube, que você pode ficar ali à vontade, mas aqui é só 1 hora. Mas eu costumo dizer que o movimento de policiais antifascistas, ele é muito relevante, ele é histórico, ele é tão importante como, por exemplo, dos juristas pela democracia, juízes pela democracia, MP pela democracia, né? Que são instrumentos que o sistema se utiliza normalmente contra preto e pobre. São pessoas dessas instituições que dizem não, né? Que querem construir a contramão desse mainstream, vamos dizer assim, né? Desse senso comum. Então, tem juízes que não pensam da mesma maneira, tem procuradores que não pensam dessa maneira, juristas, policiais, que são progressistas, que querem uma transformação desse estado de coisas, que já entenderam que não está dando certo, já entenderam que é uma máquina de moer gente, e moe gente do lado civil e moe gente das próprias polícias. Eu costumo dizer que o número, por exemplo, de suicídios entre os policiais é muito grande, né? O número de policiais que são mortos fora do serviço, no bico, e mesmo policiais no Rio de Janeiro, por exemplo, antigamente, você pensa, poxa, o policial morreu, ele foi vítima. Muitas das vezes no Rio de Janeiro, esse policial assassinado foi assassinado por quadrilhas às quais ele pertence, milícia. Guerra de milícia. É policial matando policial. É policial bandido matando policial bandido. Né? Gabinete do crime, escritório do crime, a morte da Marielle. Né? Então, assim, o envolvimento das polícias com o crime, com a violência, é documentado, é óbvio, tá? A olhos vistos. Então, quando você tem gente do Ministério Público, do Judiciário e da própria polícia, como é o caso de vocês, do Policiais Antifascistas, que questiona essa mecânica, né? Isso é muito importante, isso é muito histórico. Então, eu queria encerrar essa conversa agradecendo mais uma vez, Fernando, a sua participação, a sua disponibilidade em conversar. É muito importante, né? Você fala muito em lugar de fala, você é um policial, você tem lugar de fala, você tem experiência nesse assunto. Então, eu queria agradecer essa sua participação, dizer que a gente precisa se solidarizar principalmente com esse professor que está sofrendo essa pressão, não só por parte da corporação militar, policial militar, como também da própria instituição, que resolveu baixar a cabeça para esse tipo de intimidação. É lamentável. Vamos acompanhar se esse professor vai receber algum tipo de reprimenda por parte da direção, se vai ser demitido. Né? O sindicato dos professores precisa necessariamente entrar nesse circuito. Os professores do Rio Grande do Norte têm que se solidarizar com esse professor. Né? E eu queria deixar aqui esses minutos finais para as suas considerações. Tranquilo. Antes de mais nada, dizer o seguinte, que para mim foi um achado, né? Ter conhecido você, né? Ter conhecido pessoalmente, inclusive. Pessoalmente, assim, sem um contato físico por conta da pandemia, né? Está se conhecendo virtualmente. Mas eu tenho certeza, viu, e torço para que a gente possa se dar um grande abraço, ou em Porto Alegre, ou aí no Rio, né? Ou no Rio, em Porto Alegre, possa dar um grande abraço, até porque... Em Natal, em Natal. Oi? Em Natal, pô. Em Natal, Natal, pô.
Porque eu estou sendo Natal, tanto falado em Natal que eu preciso ir em Natal, né, cara? verdade, né? Ou você vem aqui para Natal, né? E para mim vai ser uma alegria muito grande. Mas de qualquer forma vai ser uma alegria muito grande. Já é uma alegria conversar com você e mais ainda poder te encontrar pessoalmente. Dizer para você que é o seguinte, é muito importante, né, Latuf, a gente ter um espaço como o seu, em que você não é só um artista, você é um ativista. Eu acho que, assim como eu não sou só um policial, eu também sou um ativista. E Certamente. a gente poder trabalhar esses espaços. Esse espaço que a gente trabalha, por mais pequenos, por mais que se resuma a uma telinha, né, no primeiro momento parece que é só uma telinha, mas é uma telinha que, na verdade, revela um universo muito grande, que é o espaço de resistência. O que nós estamos fazendo aqui é uma resistência histórica, e essa resistência, de fato, meu amigo, quem está me escutando, é uma resistência, sabe, fundamental. Porque se a gente não fizer isso, a democracia no Brasil acaba. O bom senso no Brasil acaba. A barbárie impera. A barbárie impera. Porque não é só uma questão de bom senso, não é uma questão de sobrevivência da racionalidade, não é uma questão de sobrevivência da democracia, não é uma questão de sobrevivência da civilização. A gente vive hoje, lá, foi um marco civilizatório, não só no Brasil, no mundo. Não foi à toa que o populismo autoritário do Trump, do Viktor Orban na Hungria, do Matteo Salvini na Itália, do Boris Johnson na Grã-Bretanha, do Bolsonaro aqui no Brasil, não é à toa que isso cresceu. Sabe, como uma grande verruga, não vou dizer câncer, mas como uma grande verruga. Não é à toa que isso cresceu no mundo recente, inclusive, nos últimos 2, 3 anos. Isso cresceu porque, de certa forma, houve uma acomodação, se não da esquerda, dos movimentos democráticos, dos movimentos progressistas, e uma acomodação e até mesmo uma subestimação do efeito que tem esses aparelhinhos, o efeito da comunicação digital. Eu bato muito nessa tecla, até porque eu estou fazendo um curso em relação a isso. É um curso de formação em ativismo e comunicação digital. Inclusive, eu tenho meu canal de YouTube, né? Faço questão de fazer uma Isso, por favor. Por favor. Do meu canal de YouTube, o Diário da Covid-19, né? Que é o meu canal de YouTube, onde estou todos convidados a participar, onde eu faço comentários críticos. Não só a crise do coronavírus, como a situação nacional e global, não é? Que, a meu ver, ela tem muito a ver com esse nosso descuido em usar essas ferramentas digitais. Porque essas ferramentas foram muito usadas, Latuf, para divulgar fake news, para eleger presidente, para difundir discurso de ódio, para enganar as pessoas. Então, acho que nesse momento a gente tem que usar esses mecanismos, redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, o escambau. O que aparecer, a gente tem que aproveitar esse espaço virtual, essa ágora, né? Esse espaço virtual de debate, para que a gente possa exercer a resistência, falar a verdade, coisa que eles não falam, falar a verdade, e quem sabe, meu amigo, despertar consciências. Né? Coisa que eu tento fazer há 20 anos dentro da polícia e faço dentro e fora da polícia. Então, se a gente consegue, nesse papinho aqui, nesse papo agradável, a gente consegue despertar a consciência, nem que seja o mínimo que seja, meu querido Latuf, eu acho que a gente já está tendo um papel histórico muito grande, sabe? Um papel cívico fundamental. Então, só tenho que agradecer a você, porque estamos sendo sujeitos históricos ao fazer isso, entendeu? E, mais uma vez, ficando muito feliz de poder ter contato com você, e pode contar comigo, viu? Para qualquer instância ou espaço. Assim como eu sei que eu posso contar com você, e vou te chamar também. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você. Um abraço a todos aí do Rio Grande do Norte. E valeu, gente. Vocês têm participado. E segunda-feira vamos ter o Pedro Gork, tá? Pedro Gork também do Rio Grande do Norte. Eu daqui a pouco vou pedir cidadania. Você é um cidadão honorário do Rio Grande do Norte, né? Potiguar, exatamente. Conheci de criança, o pai dele é um grande amigo meu, militante no movimento estudantil. Uma figura maravilhosa. Você vai ter excelente conversa. Menino maravilhoso. Vai ser a quarta pessoa do Rio Grande do Norte que eu vou ter a grata satisfação de conversar. Então, um grande abraço para você, Fernando. Recebeu o título de cidadão honorário. Exatamente. Grande abraço para você, bom final de semana. Valeu, fica com Deus. Até mais. Um abraço. Você também, irmão. Tchau. Um abraço.